Como um homem pode ser considerado o maior de todos os tempos? Ter um legado manchado por sua própria mão? Apesar de impressionante, Tom, ainda não é suficientemente importante. É uma saga paradoxal, um legado justaposto, num homem que se considera o maior de todos os tempos, mas está determinado a não provar isso. Enquanto o herdeiro legítimo é negado ao trono, o princípio de formação de pares se deteriora diante de nossos olhos. Há um cara, há um rosto, um nome, e vamos descobrir quem é esse. Vou te explicar o paradoxo Jon Jones Aspinall. Peço que considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Quem tem a primeira pergunta? Você sente que nessa luta, conforme avança, seu legado como o maior de todos os tempos está em jogo? O que vocês acham? Vocês acham que eu sou o maior de todos os tempos ou o quê? Sinto que não tenho nada a provar. Ao mesmo tempo, sinto que priorizei o trabalho. Sinto que mereço uma grande vitória e é isso que terei. Grande vitória. A subida de Jon Jones para os pesados parecia algo que jamais aconteceria. Elogiado e provocado por dominar uma divisão inferior por uma década, ele finalmente faria a tão esperada mudança para cima em 2023. Uma vitória espetacular, mas com consequências. Apesar da conversa sobre fatores afetando as previsões da luta, a performance de Jones nos minutos iniciais forneceu poucas respostas sobre como ele se sairia em pé. Mas com o UFC 295 no horizonte, talvez eles se enfrentariam em uma luta contra um peso pesado lendário. Digo isso com respeito ao Stipe. Eu tiraria uma folga de ser bombeiro no momento. Esse cara é duro. Ele não é fácil de quebrar. Meu mundo inteiro vai estar focado nele. Esta é a maior oportunidade da minha vida para vencer o maior de todos os tempos dos pesos pesados. E eu vou dar tudo de mim? Na época, sem um desafiante claro, uma combinação compreensível pelo valor do nome. O maior de todos os tempos contra o maior peso pesado. O evento principal foi fácil para um pay-per-view de sucesso. Mas em um jogo assim, nada é de fato garantido. E os deuses do artes marciais mistas, como esperado, deixariam sua marca novamente. Vou atirar pra dentro. 10 segundos. Você pode se ouvir. Sim, acabei de sair da ressonância magnética. E aguardemos os resultados. Eu recebi os resultados. O que é isso? Você precisará fazer uma cirurgia e ficará afastado de 6 meses a 1 ano. Você está mentindo. Juro pela minha vida, ruptura total. Uma chance de ver um Greatest of All Time fazendo história novamente, arrancada pelos superiores. Como resultado, a ordem natural prevaleceria. Um cinturão interino forjado em sua ausência, deixando 2 homens em curto prazo para lutar por ele. Você ainda não foi de férias, foi? Tudo bem. Então aqui está o que eu tenho, Jon. Jon machucou o ombro. Ele vai ficar fora por 8 meses. Você e Sergei Pavlovich vão lutar pelo título interino no Madison Square Garden? Ele pode fazer tudo, tem jiu-jitsu e quedas de elite. Seus golpes são excepcionais, Sergei Pavlovich. Aquele desgraçado, esse é o Fedor russo. Sergei finalizou 6 dos seus últimos 6 oponentes no primeiro round. Bastante assustado. Cara, assustador, amigo. Sim, definitivamente um cara intimidador. Mas dito isso, o medo é algo com o qual tenho um ótimo relacionamento. Muita ansiedade, eu imagino, para os fãs de esportes. Aqui vamos nós, rapazes. Não sei o que amo nesses 2 combates. Não, eu sei. Eu não sei. Tudo bem, Sergei Pavlovich de vermelho, Tom Aspinall de branco. Campeonato interino dos pesos pesados do UFC em jogo. Esses chutes nas pernas vão render dividendos. Tom Aspinall. O campeão interino dos pesos pesados do UFC. O inglês prevaleceu, vencendo o temor da divisão de forma inédita. A ordem natural dos eventos era esperada, uma unificação de título entre o melhor jovem talento e o rei dos reis. O desejo do consumidor por uma luta específica é uma história antiga como o tempo. O desejo instintivo de ver os 2 maiores lutando para derrubar o legado um do outro. Lutadores são frequentemente preteridos pelo próximo brinquedo novo e brilhantes se eles se acomodam em seus louros. E a decisão de Stipe de recusar a chance interina geralmente teria o mesmo resultado. Porém, graças à insistência dele e de Jones, a luta segue sendo o foco principal.
Mesmo enquanto Aspinall permanece sem uma luta, saudável e esperando como o rei interino, Jones ainda tem seus olhos firmemente fixados no homem contra quem ele já lutou uma vez. O título de maior peso pesado de todos os tempos, apesar de merecido, é agora usado por Dana White para justificar a formação de pares. O legado de Jones e Stipe, o maior artista marcial misto de todos os tempos, versus o maior peso pesado de todos os tempos, depois que Jones sobe para o peso pesado, é uma luta que tinha que acontecer e não há lugar melhor para isso do que no Madison Square Garden. Ter Jones enfrentando tal homem em seu auge seria um evento principal de pay-per-view mais do que digno. Mas o tempo já havia acelerado antes mesmo da lesão de John, como acontece com todos os gladiadores na arena. O poder permanece, o trunfo de um peso pesado como sempre. As reações de milissegundos atrasadas e a respiração pesada apontam para uma aposentadoria próxima. E a prova está também nos resultados. Sua última luta há 4 anos, destronado brutalmente pelo predador Francis Ngannou. Uma vitória no registro fica mais atrás no artes marciais mistas e aos 42 anos seus ossos frágeis e a ferrugem do ringue o colocam abaixo de Jon Jones. Não como um desafio digno, mas como presa fácil, um peão no jogo de Dana White, usado como sacrifício para o golpe de misericórdia de Jones, mas Bones se recusa a admitir isso publicamente, nem mesmo Steve. Não me importo com o título, eu só quero lutar contra Jon Jones. É isso. Sim, você pode apenas lutar. Isso é loucura. Eu acho que você seria o primeiro a vencê-lo. Sim, maldito seja, né? Eu seria. Todo mundo acha que ele vai me dar uma surra. Eu não gosto de ouvir isso. Eu gosto de calar as pessoas. Dana White compartilha do mesmo sentimento também. Para um homem que prioriza o dinheiro, um confronto entre um americano e um inglês é a escolha lógica para atrair mais atenção. Ainda assim, ele mantém sua posição original. Apesar das mudanças nas marés de luta, a divisão fica obsoleta e os fãs inquietos. Talvez Tom mereça lutar contra John ou Stipe, ou essa pode ser uma luta melhor. A campanha de vitrificação da comunidade ultrapassou a sinceridade. Pode-se dizer que é visto como cômico. Apesar de uma relação tumultuada de mais de uma década com Bowens, Dana certamente aproveitará qualquer chance de discutir sua grandeza. O refrator de Jan Blachowicz. Uau, Jon Jones. Incrível. Isso é muito incrível. Olhe para esse cartão. Jon Jones é absolutamente, positivamente o melhor lutador do mundo, libra por libra. Jon Jones é provavelmente o maior lutador de todos os tempos em qualquer esporte. Coloque 2 caras em uma sala e Jon Jones sairá vitorioso todas as vezes. Invicto, ele é o melhor lutador do mundo, libra por libra. Jon Jones é o maior de todos os tempos. Já mencionei isso? Isso explica, se não for pelo dinheiro, o motivo de perseguir outra pay-per-view, enquanto a motivação dos chefões se mantém firme nessa luta. Artes marciais mistas sempre foi um jogo de sentimento, viés e privilégio para poucos escolhidos. Sinceramente, você tem a atitude e o privilégio de Dana White. Ah, Tony. Obrigado, Dana. E eu apostaria que é a ideia romantizada de um grande lutador invicto cavalgando para o pôr do sol, seu legado imortalizado. Para Aspinall, só podemos supor que Dana está planejando para o futuro a grande informação, provavelmente ainda preparando as mãos para uma luta, enquanto Jon Jones já está aposentado há tempos. Mas é uma luta que é justificada aos olhos do rei interino, independentemente. Tom é um homem de princípios, dedicado aos fundamentos das artes marciais, honra e respeito. Não há conversa fiada ou palavras grosseiras nos microfones da mídia, apenas a crença de que ele é o maior e merece ser reconhecido como tal. Não terei anos para lutar contra Jon Jones ou Stipe. Quero esses caras no meu currículo. Estamos falando de Jon Jones, que dizem ser o maior lutador de todos os tempos. Stipe é considerado por muitos como o melhor peso pesado de todos os tempos. Quero os nomes deles no meu currículo e estar na coluna de vitórias. Se tenho que defender um interino contra um contendente genuíno, então deveria ser o único com o cinto indiscutível, como se você mergulhasse para isso. Deveria ser indiscutível. As palavras nem sempre bastam, e Tom tomará a iniciativa se você permitir, adentrando a toca do leão e assumindo a liderança com o mesmo respeito de sempre. Apenas diga olá, nós até tivemos um confronto uma vez que não foi bem, e eles não se tocaram quando você observou a linguagem corporal de Jon Jones. Ele não gostou daquela situação inteira. Isso é interessante, eu acho. Não montar o confronto vai contra tudo que o UFC defendeu. Os lutadores podem reivindicar que merecem uma chance pelo título, seja verdade ou não a afirmação deles. Mas negar a um campeão interino o direito de desafiar e potencialmente governar é uma heresia nos esportes de combate. Para um campeão indiscutível ausente por muito tempo devido à lesão, a desocupação do cinturão, honrosa ou forçada, é esperada. Mas Jones recebeu, sem surpresa, uma leniência ilimitada.
Ao contrário de muitos neste jogo, Aspinall não é um homem motivado por dinheiro. Com suas habilidades e poder de nocaute, as recompensas financeiras virão com o tempo. É mais um caso de não querer perder a chance de ser o primeiro homem a derrotar um deus da luta. E embora esses homens possam parecer os bastiões do estoicismo, até mesmo aqueles tão dominantes quanto Jon Jones não são estranhos à fratura emocional. No íntimo da psique de Jon Jones, não é o medo de ser nocauteado que o assusta, como sua impressão de Francis Ngannou irá te dizer. Há uma grande chance de ele quebrar minha mandíbula. Como lutador, estou tranquilo. Já nocauteei tanta gente que se um dia alguém me derrotar, faz parte do jogo. Estou bem com isso. Os 2 minutos médios de luta do Tom o colocam numa categoria similar, mas Jones tem outras preocupações. É a ideia de ter uma única mancha em seu histórico. Próximo do fim de sua carreira de luta, um homem começa a sentir os efeitos da idade, apesar de seu talento. Ele provavelmente já está com um pé fora, e após lutar com Stipe, parece que finalmente colocará o outro. Aspinall, por outro lado, está em ascensão, ávido para deixar um legado tão dominante quanto o de Jones. E esse contraste mental entre os dois pode ser o que atinge Jon até o âmago. Estou envelhecendo e quero dar meu máximo nos eventos que me restam, garantindo que eu volte completamente. Stipe e eu estamos no esporte há muito tempo. Acho que o Stipe não está recebendo o devido respeito. Eu e Stipe temos assuntos pendentes e creio que isso é o mais justo a se fazer. Estou animado para o futuro do Tom. Mas você nunca vê isso acontecendo. Por mais impressionante que o Tom seja, ele ainda não é importante o suficiente para determinar minha agenda e decisões. As artes marciais mistas são atraentes pela volatilidade inerente às lutas. Fim de reinados, começo de novos. Aspinall abraça o conceito através de suas ações na jaula. Ross Jones segue desafiando essa ideia, mesmo diante de reações contrárias. Essa situação toda envolvendo Jon Jones, Tom Aspinall e Dana White não vai morrer, porque é suposto que aconteça. Olhe para isso pelo que é. Ele está se curvando para Tom Aspinall. Mas o público vai acreditar que ele com o cinturão é o melhor. Ele recebe o crédito dele, não? Quando eu te digo que não há uma razão significativa para Jon e Stipe estarem lutando, você deve compreender isso. O conceito de ordem natural, como mencionei, é o campeão interino ter a chance de unificar seu cinturão. Dana, Jones e Miocic foram contra isso. Mas forçar Tom a defender seu título é um passo muito longe na história de 30 anos da empresa. Isso ocorreu poucas vezes, geralmente por circunstâncias atenuantes, mas a revanche de Tom contra Curtis Blades no UFC 304 foi construída apenas com preconceito e ganância da alta cúpula. Primeiramente, o que está acontecendo em Manchester? O cara é excelente em tudo, entende? Não o estou subestimando, ele é muito bom. Esta é a luta entre os 2 melhores pesos pesados do mundo. Eu e esse homem à minha esquerda. Ele é legítimo. E Dana, você pode confirmar que o plano é que o vencedor de Tom Aspinall e Curtis Blade lute contra o vencedor de Jon Jones e Stipe Miocic. A vitória de Aspinall representou sua redenção sobre um ponto baixo da carreira e um lembrete de seu pedigree de finalização e poder de KO, o qual Jones dificilmente poderia reivindicar. Tal vitória colocou as cartas contra Jones, com Aspinall na frente para a percepção dos fãs e realizando performances que destacam seus feitos, enquanto o legado de Jon nos pesos pesados decaía. Jon é o campeão indiscutível, mas eu sou o melhor do mundo. Nós sabemos o que Jon está fazendo. Jon estava lá cruzando os dedos e os pés esta noite esperando que eu perdesse para Curtis. Vamos parar de enrolar sobre isso. Ele postou várias vezes de qualquer maneira que eu vou perder para ele. Tenho algo contra Jon Jones como pessoa. Acho que sou o melhor peso pesado do mundo. E se ele pensa o mesmo, vamos resolver isso. É simples assim, não é nada complicado. 2 lutadores disputam o título de melhor peso pesado do mundo. Vamos resolver isso. Simples assim. Apesar dos acontecimentos, no fim, um homem estava no topo com o título indiscutível, merecido ou não. Historicamente, a única forma de convencê-lo a abandonar seus planos tem sido desafiar seu ego, atingindo-o profundamente na alma. Para isso, Thomas canalizou a persona de provocador que muitos adotam, afastando-se de seu eu autêntico e humilde. Jon. Olá, Jon. Jon? Jon? Lá está ele. Nós o pegamos. Jon? É uma triste e feia verdade.
Ser o cara legal no UFC geralmente não vale a pena, como o John pode confirmar. As chances de título baseiam-se no poder da estrela e enredos, sejam orgânicos ou não. Aspinall tem razão em sentir-se frustrado, já que a aura de respeito e crença genuína se transformou em ressentimento crescente conforme John deixa sua carreira em espera. Minha próxima luta tem que ser pela indiscutível. Tem que ser. Está bem documentado que John Jones não é a melhor pessoa do mundo, não é o melhor ser humano do mundo. Mas eu não vou lá. Não quero ir. Não quero tornar isso pessoal, mas está me irritando. Não gosto de reclamar porque sempre dizem que estou chorando por bobeira. Cara, tem 6 caras no top 10 que eu terminei no primeiro round. Deixe isso afundar por um minuto. O maldito Jones não está fazendo isso. Ele venceu o Sir Hogan, que não queria estar lá, 2 anos atrás. Apesar dos esforços de Tom, houve algum sucesso. O urso foi cutucado e as inseguranças de Jones vazaram em divagações esporádicas no Twitter. Contudo, o confronto de Jones com Miocic parece inevitável e o resultado é de fato irrelevante. As consequências, porém, são outra história. Ao preparar a luta, Dana White tentou acalmar rumores de uma possível aposentadoria, confirmando planos para unificar o trono. Mas essa decisão cabe a John Jones, não ao chefe. Sabe, ele está falando sobre se aposentar, mas ele fará isso se o negócio com Aspinall realmente estiver decolando? Eu pessoalmente acho que John se desafia e aceita a luta. E não há maneira nenhuma no inferno que John Jones não queira lutar com Aspinall. Isso eu garanto a você. Espera-se que Jones, sendo mais jovem e habilidoso, vença Miocic. Mas a imprevisibilidade do artes marciais mistas é inata, e o desafiante, mesmo na sua idade, pode surpreender. Se o campeão vencer e se aposentar invicto, o fantasma de Aspinall poderá assombrá-lo eternamente. Me conte a história por trás de John Jones e Stipe e por que eles estão lutando. E você vai ficar sentado aí com uma expressão vazia no rosto? E ele continuará completamente calado sobre mim até se aposentar, porque não há chance alguma de que ele vá lutar comigo, nenhuma chance. Eu vou aposentar John Jones sem sequer lutar com ele. Para Tomne, um pequeno capítulo em uma longa carreira pela frente, provavelmente esquecido caso suas defesas de título se acumulem, como muitos esperam. Mas com toda a conversa, uma vez que a poeira se assentar e as luvas ficarem ensanguentadas no canvas, isso terá alguma importância? Eu realmente não tenho certeza. Jones ainda se sente justificado em suas escolhas. Para ele, o risco de lutar contra Tom não compensa manter um recorde invicto. Mas os fãs não esquecerão, eles nunca esquecem. Foi quando Jones recuou de um verdadeiro desafio que estava bem à sua frente. O maior de todos os tempos, mas um legado arruinado por sua própria mão.